Graça e paz. Privilégio estar aqui novamente. Deixa eu arrumar minhas folhas, porque quem sabe eu continuo com as minhas folhas, né? Eu não fui para a era da tecnologia ainda. Mas eu tenho muito que agradecer e honrar essa igreja, os pastores aqui. Para vocês não sabem, quando eu estava em BH, eu vim de férias em 2005. E aqui em Anápolis, essa igreja, esse altar, foi o primeiro lugar que eu subi para pregar a palavra numa igreja. Porque antes eu pregava só no galpão mesmo, nas células, né? E depois disso eu me lembro também que eu preguei na Festa das Nações. Eu tenho uma foto até hoje dessa Festa das Nações. E aí em 2007 eu fui para a África. O Tom foi quem orou com as minhas alianças, né? Sem questionar, porque na verdade meu esposo estava nos Estados Unidos, então a aliança dele foi por Sedex. E ele não questionou nada, ele orou, abençoou e estamos aí até hoje, aí 8 anos, já tem 2 filhos, né? E é uma bênção. Então só tenho que agradecer a vida de vocês por acreditarem no meu ministério, no meu chamado e por poder estar trazendo aqui de volta. Amém? Mas eu tenho muita coisa para falar, não posso perder tempo. Vamos abrir lá em Lucas 4. Vamos deixar aberto lá em Lucas 4. Deixa em Lucas 4. Meu pai falou comigo, vocês vão sair para evangelizar, né? E queria que eu falasse sobre a autoridade do crente. Eu fiz o Carisma em BH, fiz o Rema em Goiânia, depois com meu esposo. E hoje eu dou aula no Rema. E uma das matérias que mais mexeram comigo, na época que eu ouvi pela primeira vez essa palavra, a palavra revelada, foi justamente da matéria autoridade do crente. Por quê? Porque desde quando eu era criança, eu não dormia. Talvez tem pais aqui, e se um dia você quiser conversar um pouquinho comigo a respeito de crianças que não dormem, a respeito de crianças que às vezes acordam em pânico, ou a criança doente, você acha que é um remedinho, uma coisa natural, nem sempre é isso não. Às vezes você tem aí no seu colo um profeta chamado desde antes de nascer e você não sabe com que você está lidando. Como eram os meus pais, né? Tem crianças que já têm um chamado desde antes de nascer muito forte. E às vezes as pessoas olham para elas são um pouco diferentes das outras e pensam assim, meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Porque meu filho é tão diferente. Às vezes é apenas um chamado que está ali e você não sabe. Então eu não dormia. Eu tive insônia mais ou menos dos 12 aos 18 anos. Quando eu falo que eu tive insônia, chegou uma fase da minha vida que ficava à noite, eu já começava a entrar em pânico, porque eu sabia que eu não ia dormir. Então todo mundo ia dormir, apagava as luzes, a casa toda dormindo, eu acendia a luz do meu quarto, ali eu passava a noite inteira com a luz acesa. Quando dava 6 horas da manhã, eu colocava o uniforme e ia para a escola sem ter dormido nada. E a única hora que eu dormia era quando eu voltava depois do almoço de dia, que à noite eu não dormia. Então assim, o meu quarto, eu via muitas coisas, ninguém sabia me explicar o que eu via. E eu também não ficava falando dessas coisas com meu pai e com minha mãe. Então, às vezes, a gente passa por certas coisas que ninguém sabe, só Deus. Mas esse só Deus basta. Porque Ele mesmo me alcançou dentro do meu quarto. Eu não sei, irmãos, o que é assim, quando alguém pergunta, quem quer aceitar Jesus, o pessoal levanta a mão, eu não sei o que é isso. Porque Deus falou comigo sozinha, eu dentro do quarto. Foi assim que foi a minha conversão, eu e Ele. Mas Ele alcança. Ele está vivo, Ele está ressuscitado. Ainda que homem nenhum chegue, Ele vai chegar. Mas Ele escolheu que a igreja chegue, que a igreja vá, que a igreja evangelize, amém? Então eu dou graças a Deus quando meu pai falou que vocês iam sair para evangelizar, porque talvez você que fica aqui na igreja não esteja sabendo tanto das coisas que estão acontecendo por aí fora. Mas eu te digo uma coisa, eu estou escutando igrejas saindo para evangelizar. Não é uma igreja, não são 2 igrejas, mas eu estou vendo algo de Deus acontecendo com as igrejas de Anápolis e os grupos estão saindo. E isso precede, queridos, um avivamento que vai acontecer na nossa cidade. Eu tenho uma palavra que o Senhor disse para mim, eu tenho pregado aonde eu vou, a palavra que Ele me fala é sobre avivamento. Porque em Gênesis diz, do centro do jardim fluirá um rio. Quem aqui mora no centro do Brasil?
Começou a entender? Um dia Deus me falou isso, do centro do jardim fluirá um rio que tem 4 braços. 4 na Bíblia significa plenitude, norte, sul, leste, oeste, ou seja, do centro vai fluir algo tão poderoso que vai alcançar nações. Vai fluir mesmo, missionários, vão fluir pessoas aqui no Espírito que vão alcançar os outros lugares. Então, querido, nós temos que ficar atentos. Deus está movendo os corações aqui em Anápolis para as pessoas saírem e irem para as praças, para as pessoas se unirem. E o avivamento só vai chegar, querido, quando a igreja de Cristo estiver misturada com a church, que estiver misturada com a I, que estiver misturada com o verbo da vida, quando as pessoas esquecerem que existe placa, mas sim é um reino e a unidade vir. E Deus fala que na unidade está decretada uma bênção. E é por isso que o jovem é forte, porque o jovem não está nem aí para a placa. Essa coisa de placa está sumindo. Por quê? Porque Deus está trazendo a unidade. E é na unidade que tem poder. Se não fosse a visão de reino, eu não estaria pregando aqui hoje. Porque eu não sou daqui. Mas, querido, não existe pasto de um, pasto do outro. Existe o reino de Deus e o pasto é dele e as ovelhas também. Amém? Então, glória a Deus que vocês estão saindo para evangelizar. Mas você pode ter pensado assim, nós vamos falar sobre a autoridade do crente. Então eu penso que ela vai contar muitas experiências espirituais que ela já teve com o diabo, isso, aquilo, e eu já tive mesmo, muita coisa. Mas eu não vim aqui falar para você do diabo. Eu vim aqui falar para você do Espírito Santo. Querida, eu tenho vários exemplos e eu fui anotando aquilo que Deus estava falando por mim. E Deus começou falando assim, coisas que muitas vezes atrapalham no evangelismo, ou coisas que muitas vezes atrapalham os crentes. E a primeira coisa que Deus me falou foi ter mais consciência do diabo do que do Espírito Santo. Eu sou de uma época, talvez com você não foi assim, mas na minha época, por eu ver muitas coisas e ter muitas experiências, então eu procurava muitos livros, e esses livros falavam mais do diabo do que de Deus. E eu lia muita coisa, e quanto mais eu lia a respeito daquilo, e batalhas e lutas espirituais, aquilo outro, mais o meu quarto ficava bagunçado. Menos eu dormia. Menos eu tinha descanso. Até que eu fui para Belo Horizonte. Quando eu cheguei no Carisma, o Carisma, o Rema, praticamente a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, eu pensei assim, agora eu vou aprender mais coisa ainda. Aí eu passei 2 anos só escutando sobre quem é Cristo, quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e quem sou eu em Cristo. Eu só escutei sobre Deus. Deus e quem eu sou em Deus. Deus e quem eu sou em Deus. Deus e quem eu sou em Deus. E aí no meio disso, um dia eu parei no quarto e eu falei assim, ué, cadê o diabo? Eu lembro até hoje, deitada na cama do alojamento, 8 meninas dormiam no mesmo quarto que eu. Eu falei assim, o diabo parece que meio que sumiu, desapareceu. Eu via tanta coisa, me incomodava tanta coisa, eu era tão às vezes atormentada e agora eu esqueci disso. E Deus falou assim, aquilo que você mais fala, você chama. Aquilo que você mais ouve, você crê. Você só ouvia falar do diabo. Você só tinha experiência com ele. Agora você só ouve falar sobre mim. Você está conhecendo meu caráter. É muito sério isso, irmão. Sabe por quê? Eu anotei um dado aqui. Talvez você não acredite no que eu estou falando. Mas a Bíblia, você concorda comigo que aquilo que foi escrito e aquilo que Deus mais fala, Jesus mais fala, é porque Ele considera como mais importante? Eu anotei algo aqui, mais ou menos só para você entender do que eu estou falando. No Novo Testamento, nós temos ali os evangelhos, e aí nós temos Atos, e nós temos as epístolas, não é assim? O que é para mim e para você hoje de mais importante que tem na Bíblia são as epístolas e Apocalipse, concorda? Porque é o nosso tempo. Nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para os evangelhos, o que Cristo fez, mas nós temos que ficar mais atentos com aquilo que é para mim e para você, que éramos gentios, que são as cartas de Paulo, concorda comigo? E se você for olhar no Novo Testamento, eu coloquei lá a palavra diabo, Satanás, Beelzebul. Sabe quantas vezes ela aparece no Novo Testamento? 195 vezes aproximadamente. O Novo Testamento não é tão grande quanto o Velho. Sabe quantas vezes aparece a palavra filho? Então olha só, diabo aparece 195 vezes. A palavra filho, filhos,
785 vezes. A palavra Espírito, Espírito Santo, 581 vezes. A palavra Jesus, mais ou menos 1669 vezes. E a palavra Deus aparece no Novo Testamento 2123 vezes. Aí eu te pergunto, a Bíblia quer que você fale mais do diabo ou de Deus? Antes de você se preocupar com as 195 vezes do diabo, fale mais sobre o ser filho, fale mais sobre o Espírito Santo, fale mais sobre Jesus Cristo, fale mais sobre Deus, aprenda sobre eles e você vai ver que o diabo, querido, vai ficar no lugarzinho dele, porque você vai estar com a sua carne no lugar, a sua alma no lugar e o seu espírito forte. Tudo aquilo que você fala chama. Quando Deus resolveu mudar a terra, que era sem forma e vazia, que tornou-se sem forma e vazia, como que ele mudou o que a terra estava naquele momento? Falando. Se Deus mudou as coisas falando, isso significa que eu e você mudamos as coisas falando. Se Deus é um Deus que chama as coisas que não existem, como se elas já fossem e elas passam a existir, então eu e você, quando queremos pegar algo que está sem forma e vazio e preencher aquilo da maneira que Deus quer, nós temos que começar a chamar as coisas. Chamar as coisas. Minha carteira está vazia, começa a chamar dinheiro. Minha vida está cheia de doença, começa a chamar saúde. Eu estou cheio de tristeza, começa a chamar alegria. Porque se você continuar falando de tristeza, chamando doença, você só vai ter isso. Nunca vi ninguém que passa a vida murmurando ser bem sucedido. As pessoas mais negativas são as pessoas que são mais afundadas na miséria. Pode ser pessoas riquíssimas, com muitas posses, mas você olha para ela, ou ela está em depressão, ou ela está doente, mas ela nunca está bem, ela nunca está feliz. Por quê? Porque ela só chama coisa ruim. Deus é um Deus que pensa certo e fala certo. Fala que a palavra que sai da boca de Deus é pão, ou seja, é alimento. A gente não precisa nem só viver daquilo que alimenta o homem no natural, mas tudo sai da boca de Deus. É pão, é vida, é alimento. Ele falou, eu coloquei a vida e a morte na sua boca. Quer ver um exemplo? Vocês fazem muito retiros, não é? No né ficou horrível, mas tudo bem. Mas quer ver uma coisa que acontece muito no meio de jovem, não sei se com os adultos é assim? Falou que é um retiro, um campamento, alguma coisa, aí começa a sexta-feira à noite, começa a contar aquelas experiências. Aquelas histórias. Aí passa um pouquinho e ninguém dorme. Tá todo mundo com medo. Não é assim? Você fala do mal, você vai atrair o mal. Agora junta esses mesmos jovens e começa a falar dos feitos do Senhor, da obra do Senhor, do Espírito de Deus, de quanto o nome dele é poderoso, do quanto ele é torre forte. Começa a engrandecer o Senhor, o quanto ele é magnífico. Começa a falar das coisas de Deus, como Davi falava nos Salmos. Começa a salmodiar e vai ver se a sua casa ou lugar não enche da presença dele. Fale de morte e você vai ter morte. Fale de vida e você vai ser cheio de vida. Por isso eu não vim falar do diabo. Eu vim falar dele. Você não vai ver na Bíblia, querido. Eu fiquei pensando nisso hoje. Falei, rapaz, eu tenho que ler de novo pensando só nisso para ver se eu encontro alguma coisa. Eu nunca vi Jesus chegar para os discípulos e falar assim, vem cá, deixa eu te contar como é que Satanás opera. Ele faz assim, assim, assim. Jesus é simples. Ele fala, ó, o diabo é astuto. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele é simples nos versículos que ele fala para você ser cauteloso com o diabo. Não é assim? Você não vê ensinamentos sobre o diabo na Bíblia. Muito pelo contrário. Eu pedi para você abrir em Lucas, mas vai comigo lá em Apocalipse. Deixa eu ler alguma coisa aqui com você. Você precisa se encher dele, do Pai, da palavra. É a palavra que funciona. É dele que você tem que se encher. Abre em Apocalipse 2:18. É o meu microfone? Apocalipse 2:18. Carta à igreja de Tiatira. Olha só o que fala.
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé. Olha só. Conheço as suas obras, amor, sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha quantas coisas boas essa igreja tem. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe um tempo para que se arrependesse. Então está falando que tolera essa pessoa. Vai no versículo 24. Aí ele começa a falar: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dessa mulher. Está entendendo? Aqueles que não se contaminaram. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Deus só não gosta que você fique aprendendo coisa do diabo, como também não tolera que isso seja ensinado. Ele falou para vocês que não se apegaram às coisas profundas de Satanás. Por que você está falando isso, Priscila? Irmãos, eu vou rasgar o verbo aqui hoje, me desculpa, mas eu vou falar mesmo. Porque tem crente falando mais do diabo do que de Deus. Tem pessoas pregando mais a respeito do caráter do diabo e do pecado do que de Deus e da justiça que ele promoveu. Deus não nos chamou para pregar sobre o pecado, Ele nos chamou para pregar a justiça que Ele promoveu para nós. Porque o pecado, até o mundo sabe o que é o pecado. Sobre o pecado o Senhor nos alerta, Ele faz um alerta, mas o Senhor sempre está falando do Espírito da vida que Ele tem, do Espírito que Ele derramou, que Ele estaria conosco, de andar no Espírito, enchei-vos do Espírito, salmo ao dia, cante, fale em outras línguas, cante cânticos espirituais. Deus não fala assim, ó, aprenda sobre o inimigo para você vencer o inimigo. Eu cresci ouvindo isso, para você destruir o inimigo. Você tem que conhecê-lo. Irmãos, nem eu, nem você, nunca poderíamos destruir o diabo. Quem destruiu foi Jesus Cristo. Então não preciso fazer isso e destruí-lo, porque Jesus já destruiu ele por nós. Eu só preciso avançar e desfazer as obras do inimigo. Para eu desfazer as obras do inimigo, para eu fazer a obra do Espírito, eu tenho que conhecer o Espírito. Eu tenho que conhecer o Pai. Eu tenho que conhecer o caráter do Pai. Quer ver um exemplo? Davi e Golias. Você tinha todo um exército de Israel que conhecia sobre guerreiros, não é assim? E todos os dias eles estavam olhando para Golias. E Golias lançando o desafio. E onde que Davi estava? Davi estava lá com as ovelhas. Davi não sabia nada de Golias. Davi, quando chegou, ficou sabendo do desafio de Golias. Mas depois vai lá naquele texto e veja o que Davi fala. Ele não perguntou a respeito de Golias. Sabe o que Davi perguntou? Ele perguntou 3 vezes. Qual é a recompensa para quem matar ele? O foco de Davi nunca foi Golias, sempre foi a recompensa da vitória. O nosso foco nessa terra não é, querido, o inimigo, é a recompensa que nos aguarda lá no céu. Todo aquele que venceu os gigantes na Bíblia é porque o foco estava no nome, no nome, no nome e não no gigante. Quer ver outro exemplo? Josué e Caleb e os espias, quando foram espiar a terra que Deus falou, vai espiar a terra que eu vou dar para vocês. 12 príncipes foram, os príncipes de Israel, os 12 príncipes das 12 tribos foram lá espiar a terra. 10 deles não espiaram a terra que Deus mandou, espiaram os gigantes nela. Foram para a terra e começaram a olhar. Esse povo é mais forte do que a gente. Nós somos como gafanhotos perto dele. Mas Deus não mandou espiar os gigantes. Deus falou, espia a terra que eu vou te dar. Josué e Caleb foi e espiou a terra. Nossa, mas os frutos dessa terra são maravilhosos. A terra que Deus está dando para a gente é muito boa. Você vai sair para evangelizar, você não vai espiar o gigante que está prendendo as pessoas. Você vai ficar de olho na recompensa, nas vidas sendo libertas, nas curas acontecendo, você expulsando demônios, você curando enfermos, você fazendo com que as pessoas sejam arrancadas do inferno.
Para de olhar para o gigante. Quem olha para o gigante só fica com medo. Quem olha para a rocha é vitorioso. Você foi chamado para ter o seu alvo, o seu foco em Cristo. Davi olhou assim, Golias, que é você diante do nome? Davi não tinha conhecido Golias lá perto das ovelhas. Tinha conhecido o urso e o leão. Mas ele estava conhecendo o nome. Ele estava ouvindo as revelações do Senhor. Ele estava ali com o Espírito do Senhor aguardando o tempo dele. E cada passo que Davi dava para levar aqueles queijos, para levar aquele bolo naquele lugar. Sabe o que é interessante, querido? Eu vou descendo, eu estou tentando ficar parado, não consigo ficar parado. E eu ali é perigoso eu derrubar alguma coisa. Eu sempre derrubo alguma coisa na igreja. Sabe o que acontece, querido? Davi estava lá escondido. Ninguém estava vendo Davi, não é assim? E o pai dele, como se não bastasse, ainda vira e fala assim, vai carregar os queijos. Vai levar suprimento para os seus irmãos. Que irmãos? Os que te desprezam. Mas o que ninguém atenta é o que se fala ali. Todo mundo sabe que Davi tocava harpa. Foi chamado para tocar harpa para o rei. Mas ninguém atenta para o fato de que o comandante que conhecia Davi e falou, Saul, tem um rapaz, tem um menino. Ele toca bem harpa, mas antes dele falar que toca bem harpa, sabe o que ele fala de Davi? Ele é um guerreiro excelente. As pessoas só lembram de Davi, pastor de ovelha tocando harpa, mas fala que ele era um guerreiro. Querido, me fala aqui, o que um guerreiro excelente está fazendo cuidando de ovelha, ao invés de estar lá na frente da batalha? Será que Davi não estava pensando, meu Deus do céu, está sendo um desperdício o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Com esse tanto de ovelha. Eu sou um guerreiro. Era tão dentro dele essa coisa de ser guerreiro, que ele falou assim, me resta o leão e o urso, é com eles mesmo que eu vou, já que ninguém me bota para colocar lá na luta de Israel. Começou a lutar com o leão e o urso. Estava ali dentro, ó. E Deus, fica aí. Porque você é guerreiro sim, mas lá na frente, você vai ser rei, vai ter que cuidar de ovelha. Você está aí sentado pensando assim, eu sou excelente no louvor, por que eu estou aqui no banco desperdiçado? Eu prego melhor do que muita gente que eu já vi, e eu estou aqui atrás do banco. Fica aí. Ninguém precisa te ver além dos olhos do Senhor. Porque quando Deus vê, quando Deus quer, Ele te levanta. Você não precisa se autopromover, querido. A autopromoção é coisa do mundo. É no mundo que você luta com as suas mãos e com as suas forças. Aqui no reino, querido, você fica diante dele. Na hora certa ele fala, é agora, vai. E antes de você chegar no lugar que Deus te quer, sirva. Eu não conheço ninguém que foi levantado por Deus que não servia. Que não estava fazendo algo. Todos estavam servindo, fazendo alguma coisa, sendo fiéis no pouco. Até serem colocados sobre o muito. Sabe, querido, Davi poderia ter pensado assim, vou levar queijo nada? Ninguém nem gosta de mim, ainda vou ter que levar queijo? Ainda vou ter que sair debaixo de sol para levar coisa para quem me despreza? Às vezes Deus manda você servir uma pessoa e você fala assim, mas essa pessoa só me humilha, essa pessoa só me despreza. Deus está falando, continua. Sabe por quê? Mal sabia Davi que cada passo que ele dava debaixo daquele sol, carregando aqueles queijos, ele estava na verdade, era mais próximo do palácio. Ele estava na verdade mais próximo do trono. Mal sabia ele que cada passo que ele dava ali, ele estava chegando no lugar que Deus tinha para ele. Ei, mas a palavra deu uma virada, hein? O Espírito Santo deu uma virada aqui agora. Se Davi tivesse murmurando, será que ele tinha conseguido vencer Golias? Mas Davi chegou, ouviu sobre o desafio, ouviu sobre o Golias, e aí ele pergunta 3 vezes, o que é mesmo que vai ganhar quem destruir Golias? E a proposta era muito boa, irmão, para Davi. Porque vai comer na mesa com o rei. Quando Samuel foi ungir Davi, ele nem comia na mesa com os irmãos. Vai comer à mesa do rei. Vai ser livre dos impostos. Quem aqui não quer ser livre do imposto, irmão? Agora você está entendendo o que a Bíblia diz. Que a proposta era boa.
Ainda de quebra, leva a filha do rei. Sabe o que Davi estava olhando? As pessoas costumam olhar o gigante como algo que impede você de chegar ao lugar. Davi olhou para o gigante e falou assim: isso aí não me impede não, isso aí é meu trampolim para chegar lá. Presta atenção, irmão, no que Deus está te falando. Você olha para a dificuldade, isso aqui está me impedindo. Olhe para a dificuldade como um trampolim. É isso aí que vai me lançar. É isso aí que vai me colocar no lugar certo. Deixa vir os gigantes. Deixa vir. Sabe para que existe o diabo? Para Deus ser glorificado. O diabo não existe para ser temido. Para crente, não. Para quem nasceu de novo, não. Tem poder? Tem. Mas se você nasceu de novo, querido, você não tem a mesma natureza do pecado. Você não está mais no império das trevas. Você passou para o lado que só vence. Você passou para o lado da bênção. Você passou para o lado da vitória. Você passou para o lado da saúde. Você passou para o lado da alegria. Você passou para o lugar da festa. Não existe nada mais poderoso do que a alegria. Você pode chamar poder, 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 como eu já fiz muito. No dia que você entender o que é a alegria no Senhor, você vai ver o que é poder. Sabe por quê? Quem se alegra é porque está dizendo que está em fé. Quer saber se alguém está em fé? Olha para a cara dele. A Bíblia fala que é visível a fé. Que Paulo, Pedro, olhando, viu que tinha fé para ser curado. Fé é visível. A pessoa fala para você: não, eu creio que Deus vai fazer. Oh, Jesus, amém. Crê nada. A pessoa que está em fé, você olha para ela: oi, irmão, mas você está aí enfermo. Já passou, já estou curado, já estou na alegria, eu já estou na festa. Isso daí são só sintomas. Por quê? Porque fé não é aquilo que você vê, é aquilo que você não vê. Mas você tem certeza que já aconteceu. Irmãos, o que Deus está te mostrando nas promessas? O que Deus está falando com você aí no banco? O que é que Ele está te mostrando? Você não tem que agir como se vai chegar. Não, já chegou, já está feito, já foi liberado, já é meu. Eu não vou receber, eu já recebi, porque fé recebe. Mas eu ainda não estou vendo nada. É assim mesmo que ele escreveu. Não é para ver, é para crer. Senão não é fé. Teve um pastor que ele precisava muito de um carro. Viajava muito, o dele não tinha mais condições. E ele pegou a palavra, deixa eu ver aqui, quantas promessas tem para mim de prosperidade. E começou a confessar, começou a chamar. Não foi assim que Deus encheu a terra? Foi assim que ele encheu a garagem dele. Deus, obrigado pelo meu carro. Aí vai se você quer escolher ou não, a cor, isso é problema seu de Deus. Mas comece a chamar. Ele começou a chamar. Sabe o que ele fez? Foi lá e comprou um chaveiro. Esse aqui vai ser o chaveiro do meu carro. Pendurou lá, do lado da geladeira. Todos os dias que ele passava: Senhor, obrigado pelo meu carro. Está chegando, o carro está vindo, está chegando. Chamando. Não deu um mês. Ele não precisava olhar para o chaveiro e falar. Ele chegava no chaveiro e pegava o chaveiro. Vamos embora. Agora passa um mês falando: eu não tenho carro. Não tenho nada. Sou indigno. Sou pecador. Sou pobre. Você está falando que você é isso. Então, se você é isso, de que valeu a obra da cruz na sua vida? Sabia que quando você fala que você é nada, você é indigno. Querido, nós éramos indignos. Ele nos tornou dignos da herança dos santos na luz. Isso é o que a palavra fala. Ele nos tornou dignos. Então, se você fala que não é, você está dizendo que a palavra é mentirosa e que você é que sabe das coisas. E aí você pensa: mas eu estou me humilhando ao Senhor. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus não é dizer que você é um nada, é dizer aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Não é dizer que eu sou fraco, é diga o fraco, eu sou é forte. Eu sou mais que vencedor. Eu sou justo porque Ele se fez maldição para eu ser justiça. Ser humilde com Deus é aceitar a palavra de Deus na sua vida. Se a palavra diz que você é santo, pare de dizer que você é pecador.
vou usar esse copinho aqui. Deixa eu te mostrar algo. Aí você está pensando, Priscila, o que tem a ver isso com a autoridade do crente? Eu estou dizendo quem você é, gente. Se você não souber quem você é, você não sabe o que a autoridade é e para que ela serve. Quando você estava no mundo, era como se você tivesse a natureza desse copo. Plástico. Se eu pudesse sujar, eu sujava. Mas era a natureza. A palavra fala sobre natureza. Espécie, era da natureza, era da mesma espécie. Ou seja, nós somos da espécie humana. Um animal completamente diferente, entende? É outra espécie, é outra natureza, é outra coisa completamente diferente, é outro caráter que o define, não é assim? Deus fala que antes nós tínhamos natureza de pecado. Uma natureza frágil, uma natureza fraca, uma natureza de morte, suja, que rasga, que não serve para nada. Mas ele fala que quando a gente nasceu de novo, nós deixamos de ter a natureza do pecado e nós recebemos a natureza de Cristo, a natureza do Pai. Nós éramos pecadores, agora nós somos santos. Sabe qual é a diferença, irmão? É que a natureza era isso aqui. Quando você muda de natureza, não é pegar esse copo, imagina esse copo sujo, você limpa, agora está limpinho. Não é isso que Deus está falando. Ele não pegou o que você era e limpou, não. Ele fez você nascer de novo. Morreu o velho, é outra natureza. É diferente. Por que isso é importante? Porque você vai para o evangelismo e pensa, mas eu pequei alguma coisa. Não, querido, você não tem nada com aquela natureza de trevas. Agora você é luz. E ele fala que a candeia tem lugar certo para ficar. Chegou o tempo da igreja sair de debaixo dos lugares e começar a ficar no alto. Porque luz tem que ficar no alto para iluminar toda a terra. A sua natureza mudou. Mas por que eu ainda peco? Porque isso aconteceu por dentro. No seu espírito. O seu corpo, a sua carne é a mesma. Mas agora você vai se encher do espírito. Para que aquilo que está dentro comece a tomar aquilo que está fora. E vai tomar a tal ponto, querido. Você vai se encher tanto do espírito. Tanto de Deus. Que quando você andar, as pessoas vão olhar. Elas vão enxergar Deus primeiro. E depois você. É assim que tem que ser. Você passa num lugar, as pessoas não estão enxergando você, elas falam, ei, você pode orar comigo? Gente, quantas vezes já ouvimos, a pessoa nem sabe se é crente ou não, chega, ela sabe que tem alguma coisa ali. Eu estou orando, querida, eu estou orando esses tempos, para que volte a acontecer, sabe o quê? Expulsar demônios. A maior jogada, o pastor Everton então, que é mais antigo do que eu aqui, de crente, da minha época para trás, vamos dizer assim. Querido, quando os crentes chegavam, o Filho de Deus chegava na porta da casa. Lá dentro o diabo já começava a estrebuchar. Não era assim? Quando passava um Filho de Deus, do lado de lá, o diabo já começava a reclamar. Hoje em dia eu passo nas escolas, nas cidades, e eu pergunto, quem aqui já expulsou o demônio uma vez? Irmãos, eu não vejo mãos levantadas. Os jovens não têm experiência. Graças a Deus eu cresci cheio de experiências. Porque a gente ia evangelizar direto de porta em porta dos lugares. Eu estou orando, Deus colocou isso no meu coração. Isso é uma jogada do diabo, ele está escondidinho, quieto, e o povo está achando que está tudo bem. Mas eu oro para que a luz, os filhos de Deus, aonde chegar no lugar, as trevas vão ter que sair. Porque a palavra diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não vai ficar diabo dentro da igreja. Não vai ficar diabo dentro da sua casa. Não vai ficar trevas na sua vida. Porque você é luz. E a luz, querida, a natureza dela é expulsar as trevas. Você está vendo essa lâmpada aqui gritando, fazendo esforço? Ilumina, ilumina, ilumina. Ela está fazendo algum esforço? Só foi aceso. Chega de esforço na sua vida. Agora você vai agir no Espírito. Deus vai só acender. Ele entendeu. Ele entendeu. Ela entendeu. Agora eles vão. Não é na força deles, mas é no poder do Espírito. 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 É no poder do Espírito.
Antes de você ir evangelizar, irmão, e mandar o diabo sair da vida dos outros, começa mandando ele embora da sua vida e da sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, que não é só eu que falo, não. Começa a faxinar a sua casa. Espiritualmente, Priscila? Não, vai varrer chão mesmo, limpar roupa, lavar prato. Vai naquele quartinho que tem séculos que você está entulhando lá, coisa de 1900 e bolinha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo habita no meio da bagunça, da sujeira, da miséria. Quem vai evangelizar sabe, você entra em lugares tudo sujo, aquele antro, é um poço de demônios. É ali que se esconde, rato só dá no meio da bagunça. Limpa uma casa e vê se dá rato. Por que você está falando isso, Priscila? Porque Deus começou a falar com isso na minha vida e ao mesmo tempo trouxe uma professora do Rema falando a mesma coisa para o pessoal, eu nem sabia. Ela era umbandista. Ela falou assim, limpe a sua casa, limpe as coisas, porque aonde fica essas coisas entulhadas, sujas, o diabo fica ali mesmo. Faz um limpa na sua casa. Casa, querido, Deus nos chamou de casa. E a Bíblia fala lá em Romanos que as coisas naturais são símbolo, cópias das coisas espirituais. Casa tem que ser limpa todo dia. Ninguém aguenta, todo trem chato. Desculpa, mas é chato mesmo. Se não limpar, dá bicho. Começa a orar em línguas na sua casa e começa a andar pela sua casa. Você vai ver se eu estou falando é verdade. Outro dia Deus me mostrou algo, falou, assiste isso. Aí ele falou assim, entendeu? Agora levanta e vai orar. E eu comecei a orar, e eu estava orando dentro de casa. Ele falou, vai lá para fora. E quando eu fui lá fora, sabe aquelas casinhas antigas de cachorro? Antigamente fazia só o tijolo, o telhadinho, o cachorro ficava ali. Tinha umas coisas ali da mulher que estava anteriormente na casa. E ela falou, guarda que eu vou vir buscar. 3 anos que eu estou lá, a mulher não foi buscar. Deus falou assim, joga tudo fora. Joga tudo fora. Irmãos, aquela casinha desse tamanhozinho de cachorro e um negocinho assim, ó, pequeno, como se fosse daqui ali, que era coisas de outras mudanças. Aquele negócio você fala assim, ah, não estou usando, mas vai que precisa. Tá rindo é porque tem na sua casa, né? Era só um negocinho assim, ó. Esses 2 lugares Deus falou assim, limpa. Porque o resto eu já tinha limpado tudo. Limpei tudo. Eu e meu esposo tá mortinho de cansado de faxina. Limpamos tudo. Do jeito que Deus falou. Quando nós limpamos, querido, meu esposo comentou comigo a mesma coisa no outro dia. Parecia que tinha tirado 1 quilo de peso de cima da casa. Era leve assim, ó, espiritualmente. Os nossos filhos dormiram como nunca dormiram antes. Estava leve. Aí sabe o que Deus falou para mim e me lembrou para falar para vocês? Ele não enche aquilo que já está cheio. Para ser cheio, primeiro tem que limpar a casa. Quando você nasce de novo, sua casa é limpa. Mas ela não pode ficar vazia. Porque não tem nada que acabe mais com uma casa do que ela ficar vazia. Ela se acaba mais rápido do que com gente morando. Já percebeu isso? E é isso que a palavra fala. Limpou, tá limpo, tá varrido. Mas aí o espírito maligno saiu, não achou um lugar, voltou e viu que aquela casa estava limpa, estava varrida, mas não estava cheia. Foi lá e trouxe mais 7 piores. E a situação daquela casa ficou pior do que no início. É isso que fala Mateus. Sabe o que Deus está falando? Quando você nasce de novo, você é limpo. Sua casa é varrida. Você está prontinho para o quê? Agora precisa ser cheio. Agora precisa ser cheio. Agora precisa ser cheio. Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio da palavra. Cheio do poder. Cheio dos dons. Cheio da unção. Cheio de tudo aquilo que vem de Deus. Tem que ocupar cada cantinho da sua vida. Cada cantinho da sua mente. Do seu pensamento. Da sua casa. Tem que ser cheio. Porque se não for cheio de Deus, o diabo vai encher de coisa dele. Então vai evangelizar? Dá uma olhadinha na sua casa hoje. E deixa Deus falar com você. Às vezes você vai abrir a sua geladeira, parece que tem pouca comida. Mas que tanto você está lendo a palavra de Deus?
Deixa Deus falar com você, irmão. Deixa Ele falar. Comece a encher sua casa. Comece a se encher. Para você encher os outros. Para você encher os outros. Faz um limpa. Tem gente que guarda carta de namorada e já é casado. Por que você está falando isso? Não sei, foi Deus que mandou falar, eu falo. Está casado e guarda coisa de solteiro. Está em outro tempo e fica entulhando coisa do passado. Chega de passado, irmão. Deus está te chamando para um novo tempo. Amém? Outro exemplo. Outro exemplo não, eu falei os 3, achei que eu estava esquecendo. Olha só, o que eu anotei aqui. Deus, que é Senhor dos exércitos, nunca mandou Israel estudar ou olhar para o inimigo. Ele sempre disse, veja o que eu farei. Eu serei, eu tornarei, eu proverei. Deus sempre fala, veja o que eu vou fazer. Deus sempre chama o olhar de Israel, do seu povo, para si e não para o inimigo. Ele fala, esquece o inimigo. Olha o outro exército. Olha o exército que está com você. Para de olhar para essas coisas. Esquece o diabo. Agora começa a se encher de quem está junto com você. De quem está disponível para você. Aquilo que eu disponibilizei para você. Comece a se encher da palavra. Vamos ver agora, realmente, Lucas 4, como vencer o diabo. Olha só. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Tem gente que acha que Jesus ficou 40 dias com fome. Mas a palavra fala que no fim dos 40 dias ele teve fome. E aí, quando ele teve fome, fala que quem se aproximou? Por quê? Irmãos, o diabo não vai tentar você naquilo que você é forte. Jesus não estava sentindo fome. Para que ele ia tentar ele? Mas quando ele teve fome, o diabo se aproximou. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa sobre como vencer o diabo. Essa tentação aqui, querido, é como se fosse assim, como é que chama quando tem um filme bem antigo e aí faz a versão nova? Eu perdi a palavra aqui. É a palavra que fala aí. Remasterização. Isso daí. Isso daqui é a remasterização do Jardim do Éden com Adão e Eva e a serpente. Esse daqui é a nova história, vamos dizer assim. Por quê? Porque Jesus teve fome. Por que Jesus tinha que jejuar aqui? Eu falei, Senhor, por que Jesus tinha que ficar jejuando 40 dias? E ele falou assim, no que Adão foi tentado? Com come do fruto. E Jesus veio para passar as mesmas coisas, mas venceu todas. Mas sabe qual é a diferença, querido? Lá no Éden, o diabo colocou a palavra, presta bem atenção nisso daqui. Se você entender isso aqui, sua vida está resolvida. Lá no Éden, sabe o que o diabo fez? Colocou a palavra de Deus em descrédito. Ele falou assim, o que foi mesmo que Deus disse? E Eva virou e falou, não pode comer e não pode Deus falou que não podia tocar? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo não tem problema com quem só tem conhecimento de Bíblia. O diabo tem problema com quem tem a revelação daquilo que ele conhece. Quando Eva falou assim, não pode comer e não pode tocar, ela acrescentou algo que não tinha. O que ele percebeu? Ela não sabe como deveria saber. Ela não sabe exatamente o que a palavra de Deus diz. E isso é um problema. Quando a igreja conhece mais ou menos a palavra, mas não sabe exatamente o que a palavra diz ao seu respeito. A palavra diz a respeito do seu pai. E o diabo percebeu, já que ela não sabe direito, então eu vou colocar mais um pedacinho aqui do meu. Não, não foi isso que Deus disse, não. Por quê? Porque ela não estava convicta.
Convicção fala de fé. Se não tem convicção, não tem fé. O diabo olhou e falou assim, ela não tem convicção, eu posso colocar das minhas coisas nela. Porque quem tem convicção da palavra de Deus na sua vida, quando vê aquilo que é errado, ele rejeita. Ela não sabia direito. E ele falou, não vai acontecer isso não, muito pelo contrário, vai acontecer isso, isso e isso. Então ele colocou o quê? A palavra de Deus em descrédito, falou, não, essa palavra aí você não vai morrer não, a palavra de Deus não funciona. Você vem para o culto, o pastor prega, na hora você crê e vai embora. Aí começa, mas aquilo ali não é para mim não. Às vezes você mal sai à porta aqui para fora, entra no carro, o diabo começa, não, aquela palavra que o pastor falou não é para você não, foi só para tal pessoa. É isso que ele faz. Tenta pegar a palavra e colocar em descrédito na sua vida. O diabo está falando, a palavra não funciona não. A palavra de Deus, não, a palavra de Deus é mentirosa. Ele falou que você vai prosperar, não, olha só como é que está o mercado, como é que está o Brasil, não vai prosperar nada. Ele falou que você está curado, imagina, olha o tanto de remédio que você está tomando. É isso que o diabo faz, irmão. Coloca a palavra em descrédito. Mas isso aqui é a revanche de Deus. Sabe o que Deus fez? Lá no Éden, o diabo falou que a palavra de Deus não funcionava. Quando chega aqui, ele faz a palavra, o verbo, se encarnar. Está entendendo? O diabo fala que a palavra não é nada, não funciona. Deus fala, verbo se faz carne e desce. Porque para entrar nessa terra, tem que entrar pela porta da frente, tem que entrar como homem. Porque Salmo 115 diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para o homem. Então, para ter legalidade aqui, tem que entrar como homem. Ele falou assim, verbo se faz carne, desce. Você não atentou para o fato de que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por acaso, algum dia na sua vida você orou, Senhor, me leva para ser tentado? Você fica, Deus, eu quero ser tentado, por favor, Senhor, me leva para a tentação. Você já fez isso algum dia na sua vida? A gente sempre viu os homens fugindo da tentação. Nesse caso aqui, o Espírito Santo vira para Jesus, vamos lá. Vamos acertar uma coisa antiga? Levou ele para o meio do deserto. Por que levou Jesus para o meio do deserto? No Éden, a serpente foi até Eva. Porque ela não sabia exatamente a palavra. No caso de Jesus, a serpente não foi até Jesus para tentar ele. Cadê que o diabo foi até Jesus? O Espírito Santo precisou pegar Jesus e falar assim, vamos atrás do fujão covarde. Vamos lá resolver esse negócio. Aonde estava o diabo? Sumiu para o deserto. Vamos lá encontrar. Colocou Jesus ali, o Espírito Santo. E o diabo, ele é tentar, mesmo que ele não quisesse. É isso que ele é. Ele tinha que tentar. Quando Jesus teve fome, fala que se aproximou. Aí começa. Olha só, irmão. Acho que você nunca vê esse texto dessa maneira. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Porque ele não podia comer, ele não podia. Estava jejuando, não estava? E pela lei, se você está jejuando, tu não quebra o jejum, não é? E Jesus cumpriu toda a lei. Então ele falou assim, transforma isso aqui em pão. Para ver se ele caía. Aí Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Irmãos, nessa hora começa a passar um flashback na cabeça do diabo. Lá no Éden, que foi mesmo que disse? Você não sabe direito. Agora, Jesus vira e fala assim, sabe o que é esse está escrito? Deus disse. Nem
só de pão viverá o homem. Ponto. Exatidão no que Deus falou. Aí o diabo tinha que tentar de novo, coitado. O diabo levou Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito. Olha só, irmão. Quando o diabo vê que o crente não sabe nada de palavra, ele já fala um monte de bobeira para ele que ele sabe que vai acreditar. Mas ele falou assim: mas esse aí sabe de Bíblia. Aí ele tenta algo. Pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Irmão, sabe o que isso me diz? Deus falou: seja aquele que maneja bem a palavra. Estude a palavra, medite na palavra. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu não vim aqui falar para você do diabo, porque você só vence o diabo se você souber o que está escrito e tiver convicção no que está escrito. Eu não preciso falar para você o que o diabo faz, mas eu preciso falar para você, você tem que saber o que está escrito. E você tem que ter convicção no que está escrito. Sabe o que Deus falou? Pegou a palavra e colocou na frente do diabo. Falou assim: agora tenta. Agora vê se você faz esse cair. Vê se você faz esse tropeçar. E Jesus, está escrito. Está escrito. Está escrito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por muito tempo na minha vida, eu ouvi dizer que o diabo sabia mais de Bíblia do que eu. Um dia Deus me deu uma, irmãos. Ele falou assim: escuta aqui. O diabo não sabe mais de Bíblia do que você não, porque ele não tem o autor dela morando dentro dele. Isso é um engano do diabo. Está entendendo, irmão? O que o povo coloca na nossa cabeça? Ele sabe mais de Bíblia do que você. Sabe nada, porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Ele sabe da palavra. É Ele que vai lembrar nós, nos lembrar dos versículos, porque a palavra diz que Ele nos lembrará de todas as coisas. Então Ele vai lembrar: está escrito, está escrito, está escrito. Mas como Ele vai te lembrar dos versículos se você não abre a Bíblia e lê? Como que você vai ser lembrado de algo que você nunca viu? A parte do Espírito Santo é te lembrar, a sua é ler. Não precisa decorar a Bíblia inteira. Se quiser, decore, só vai fazer bem. Mas se você ficar se preocupado lá: nossa, eu não consigo. Não se preocupe, só leia, 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 leia. Ele vai te lembrar. Priscila, o que tem a ver isso com expulsar demônios? A filha do T.L. Osborne cresceu vendo o pai expulsar demônios, o grande evangelista. E ela disse assim: meu pai nunca teve problema com o diabo. Sempre que ele mandava o diabo sair, o diabo saía. Só que um dia ela ficou sozinha com alguém endemoniado. E ela deu uma ordem e o diabo não saiu. E ela achou aquilo muito estranho, porque ela cresceu vendo o diabo obedecer às ordens que o pai dava no nome de Jesus. Ele conta isso. E ela ficou sem entender. E ela falou assim: não vai sair não? Peraí. Ela foi lá dentro do lugar, pegou a Bíblia dela, abriu a Bíblia dela e começou a ler. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Quando viu, irmão, o diabo já estava longe, porque ele não aguenta a palavra. Sabe por que o diabo não aguenta a palavra? Porque é a espada. Só que tem uma coisa. Eu também cresci achando que era espada minha. Quem aqui já se viu com a espada? Eu achava isso. Minha espada não é minha, não. Sabe o que está escrito em Efésios? A palavra é a espada do Espírito. O Espírito não vai fazer nada na sua vida se não tiver palavra. É possível você estar aí cheio do Espírito Santo, quando eu falo cheio, ter ele, e ele não se mover e não fazer nada. Sabe por quê? Porque ele só se move diante da palavra de Deus. Porque é a espada dele. É possível ser uma terra que o Espírito está lá pairando, mas está sem forma, está vazio, e o Espírito está lá. Tem crentes que o Espírito está lá e ele está sem forma e está vazio. Por quê?
Porque não libera a palavra, não confessa a palavra, não profetiza, não fala aos ossos, não chama o Espírito não vai fazer nada. Quer evangelizar, irmão? Palavra e oração. Palavra e o Espírito. Vamos terminar esse negócio, está ficando tarde. Deixa eu ver se eu esqueci algo aqui. Abre comigo. Lá em João, deixa eu te mostrar uma coisa. Para a gente terminar. João 19. Você vê que quando Jesus está ali em Lucas 4, fala que Jesus cheio do Espírito. João 20, 19. Jesus, cheio do Espírito, foi levado até o deserto. E ele venceu o diabo com a palavra. Dizendo, declarando, confessando a palavra. Mas ele estava cheio do Espírito. Olha o que diz aqui João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Queridos, isso aqui aconteceu antes de Jesus subir ao céu. Jesus ressuscita, passa 40 dias dando instruções para os discípulos, e depois desses 40 dias acontece isso. Ele sopra sobre os discípulos, porque antigamente, quando um profeta soprava, era símbolo do Espírito sendo soprado. Jesus faz aqui o que Deus fez lá no Éden. Deus soprou nas narinas de Adão, é a palavra nefesh. E aqui quando você vai olhar, a mesma palavra usada, Jesus soprou, ou seja, Jesus restaurou a condição do homem e eles receberam o Espírito Santo. Aqui foi o novo nascimento dos discípulos. Agora abre comigo em Atos 1. Ali Jesus soprou. E depois que ele soprou, ele subiu aos céus. Agora olha o que fala em Atos 1, versículo 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Enquanto Jesus estava ali com eles, os 40 dias depois de ser ressuscitado, ele falou: fiquem aqui e esperem até o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas Jesus não tinha soprado o Espírito Santo neles? Jesus está falando de duas coisas. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. Amém? Sua casa é preenchida. Mas, quando Jesus não só queria que os discípulos tivessem nascido de novo, mas quando Jesus queria que os discípulos, os apóstolos, partissem para o ministério, ele falou: espera até você ser revestido. Irmãos, são duas coisas diferentes. Você nascer de novo e receber o Espírito Santo é algo para você, para a sua vida. Mas você partir para o ministério, ele fala: espera para você ser revestido do Espírito Santo.
Então ele está falando do Espírito Santo dentro e ele está falando do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo vai descer, como se ele se assentasse sobre você. E isso fala o quê? Que ele ficou 40 dias falando. Mas aí em Atos 2 diz, quando chegou Pentecostes é porque tinham se passado 50 dias. Então não é o mesmo que está escrito em João. Presta atenção nisso. Você pode ter o Espírito Santo aí dentro, mas ele está falando assim, ei, quer partir para o ministério? Receba ele também sobre. Seja revestido de poder. Quando você for revestido de poder, aí você vai. Por quê? Porque aí é mais fácil. Porque aí não tem peso. Porque aí não é na sua força, mas aí é na força do Espírito. Irmãos, deixa eu ser sincera aqui com vocês. Tem um peso muito grande aqui hoje. Eu tenho certeza que você está morrendo de sono e seus olhos estão quase fechando aí no banco. Não é sua carne não. Tem alguém sentindo isso? Sabe por quê? Porque eu estou sentindo aqui em cima. E porque Deus falou comigo lá no meu quarto. O que eu tenho para dispensar sobre aquela igreja hoje, o diabo não está nada feliz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra diz, resistir ao diabo. É nessa hora que você resiste. Se você estiver sentindo aí o peso que eu estou sentindo aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que é isso? É o desespero do diabo com o que Deus já liberou sobre você. É isso mesmo. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus libera algo, Ele libera primeiro no espiritual, no reino do Espírito, nas regiões celestiais. E lá o diabo vê as coisas. E o diabo olha assim, Deus liberou isso sobre aquela igreja, eu tenho que fazer alguma coisa para eles não receberem. Aí vem, nossa, mas eu estou num sono hoje que eu nunca senti na vida antes. Mais do que os outros dias. Porque ele já viu o que foi liberado. Irmãos, veja você o que já foi liberado. Veja você o que ele já liberou. Sabe o que Deus falou? Prepara-te uma mesa, um banquete na presença do inimigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quanto mais presença do inimigo, é porque ele sabe do banquete. Deus não falou, vou te preparar um banquete na presença dos meus anjos. Ele falou, é na presença do inimigo. O inimigo está vindo de quilos sobre a sua vida, é porque ele já preparou a mesa do banquete. Está tudo se levantando na sua vida, é porque ele já colocou os pratos, ele já está com a comida pronta para te servir, para você comer da palavra e para você beber do Espírito. Quando o diabo tenta colocar esse peso sobre você, é porque você aí, enquanto a palavra está sendo liberada e você começar a comer dessa palavra, querido, e receber dessa palavra, é o mesmo do que está escrito, está escrito, está escrito. Você vai sendo cheio, você vai recebendo e o diabo tem que começar a ir saindo da sua vida. Como se não bastasse a comida pesada que Deus mandou aqui hoje, ele fala, agora começa a beber do vinho. Deus ordenou hoje aqui que vai ter vinho nessa igreja, que vai ter do Espírito nesse lugar. Quanto mais desespero do diabo, só me diz que já foi liberado sobre a minha vida. Fala aí, já foi liberado. Ele já dispensou. O diabo já está indo para o meio do deserto, já está fugindo, já está correndo, porque eu estou sendo cheio. Oh, minha vida está sendo cheia, eu estou sendo revestido. Tem anos que eu estou esperando esse convite. Passei um tempo e o Senhor falava assim, espera. Porque Deus sabe quanto eu amo a vida desse casal, a vida dos pastores aqui, fazem parte da minha vida. E Deus falou assim, espera, deixa eu te ensinar umas coisas, deixa eu te mostrar umas coisas, para você voltar naquele lugar. E sabe o que Deus me falou? Eu tenho levado essa palavra em várias igrejas. Eu achei que era para uma igreja. Deus falou, é um tempo.
É o que eu estou fazendo, de Ezequiel 37. Deus falou, a minha igreja estava como Ezequiel 37. Um vale cheio, mas de ossos secos. O reflexo do Congresso brasileiro é o reflexo da igreja. Porque se a igreja tivesse na posição dela, querido, o Brasil era outro. Mas sabe, da mesma forma como Deus levou Jesus para ir lá no diabo resolver a história, o Espírito levou o profeta lá no Vale de Ossos Secos. Ei, parece que o Espírito Santo gosta de levar a gente aonde a morte reina. Lá onde a terra era sem forma e vazia, o Espírito estava lá. Vamos encerrar isso aqui. Presta atenção, eu tenho 3 lugares na Bíblia me mostrando que o Espírito Santo está aonde a morte estava reinando. Sabe o que Deus falou para mim que vai começar a fazer com a igreja? Já começou? Vai começar a levar a igreja aonde havia lugares de morte. Vai começar a erguer o tapete, tirar a sujeira. Aquele lugar que você só passava o paninho por cima, Deus vai falar assim, vem cá. Nessa área da sua vida aqui, a morte está reinando, tem que resolver. Sabe por quê? Eu falei, Senhor, por que o Senhor gosta de levar a gente nos lugares onde a morte está reinando? E Ele na mesma hora falou para mim, porque só eu posso reinar na sua vida. Eu não aceito morte reinando na sua vida. A vida tem que reinar na sua vida, porque eu te chamei para reinar em vida. Deus vai começar a te mostrar as áreas da sua vida que estavam como vales secos. E sabe qual é o segredo? Filho do homem, fala para os ossos. Ó, irmão. Começa a falar. Começa a chamar. Irmão, você já se viu falando para osso? Imagina alguém lá no necrotério, no lugar de osso, no cemitério, falando para osso. Isso é loucura, irmão. Da mesma forma como é loucura você pegar a sua carteira e começar a falar, carteira, começa a vir dinheiro. Abrir sua geladeira, geladeira, seja cheia. Irmão, isso é loucura. Ele mandou fala para o osso. Antes de falar, vem espírito, fala para o osso. Sabe o que Deus está falando para você? Começa a falar para os ossos secos da sua vida. Mas não fala, ô osso seco, como é que você é tão seco mesmo? Não é isso. O seu problema é que você está falando para o osso seco que ele é seco. E Deus está falando, vira para o osso que é seco e fala, colocarei um espírito dentro de vós. Haja vida, haja saúde. Vira para a doença e não fala, doença, mas você é uma doença mesmo. Não, haja vida. A palavra de Deus, ela é cura para os meus ossos. Ela é remédio para mim. Fala para o osso. Aquele ali não converte, fala para o osso. Filho de Deus, vai ser um grande homem de Deus, vai ser um grande testemunho, o meu filho vai ganhar as nações. Fala para o osso. Falta dinheiro para as missões? Começa a falar para o dinheiro. Vem dos 4 cantos as riquezas das nações. É isso que a palavra fala. Eu trarei as riquezas das nações como uma fonte avassaladora. Porque Ele é o general e Ele não manda soldados sem provisão para a guerra. Qual é o seu osso? O que é que você tem que falar? Seu marido não vai mudar com você murmurando, falando que ele está seco mesmo. Seu emprego não vai melhorar com você falando mal do seu patrão. Sua vida não vai mudar com você falando que ela é uma desgraça. Não gosto dessa palavra. Eu fui criada que a gente não podia falar essa palavra. Não sei quem foi criado assim também, não se falava essa palavra. Mas eu falei ela agora porque é falta de graça. A igreja foi chamada para falar de graça e ela está falando da falta da graça. Qual é o osso? O Espírito Santo vai te mostrar hoje aqui, querido, o vale que tem que ser consertado na sua vida. Ele vai erguer, vai mostrar, é isso aqui que precisa ser mudado. E aí você vai começar a falar, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E depois que você falar para o osso, aí ele diz, profeta,
Vem a segunda parte. Agora que você deu ordem para o osso, que você colocou a palavra aí, agora pode chamar o Espírito, porque ele vem diante da palavra. Fica de pé, irmão. Lá em Lucas 4, fala... Pode me ajudar só os instrumentistas, por favor? Jesus cheio. Quando você nasceu de novo, você estava assim, ó, limpo, vazio. Aí fala Jesus cheio. O Espírito Santo foi soprado. E você foi cheio. Mas depois que Jesus venceu o diabo, presta bem atenção nisso aqui. O próximo versículo de Lucas não fala Jesus cheio do Espírito voltou para Galileia. Sabe o que fala? Jesus no poder do Espírito. Cadê o copo? Cadê a carne? Pode ser que você está cheio. São 3 situações. Nasceu de novo, está limpo, tem o Espírito Santo. Foi batizado, recebeu o batismo do fogo, foi cheio. Mas tem um terceiro nível. Jesus, quando venceu a tentação, voltou no poder, mergulhado no Espírito. Fecha os teus olhos aí. Eles vão começar a tocar. E eu vou pedir agora ao Espírito Santo para te levar no seu vale. Fecha os teus olhos aí. Qual é o vale que está te afrontando? Você pode pensar, mas eu achei que eu iria ouvir tantas outras coisas sobre a autoridade. A palavra fala, querida, em Colossenses, que na cruz, Jesus expôs publicamente os principados e as potestades, triunfando sobre eles. Fica aí de olhos fechados e imagina o que eu vou te dizer. Paulo usou essa palavra triunfo por causa do significado que ela tem. Havia em Roma, para os romanos, o triunfo romano. Vai imaginando o que eu vou falando. E o triunfo era quando um general, um comandante, ia para outro lugar, no estrangeiro, guerrear uma batalha. E quando ele vencia essa batalha, e essa vitória era tão grande, tão notável, tão magnífica, essa vitória, que ele voltava, eles faziam o triunfo romano. Ou seja, aquele comandante que venceu outro exército, trazia consigo os despojos e trazia consigo os generais e os comandantes derrotados. Arrastava esses generais e esses comandantes com a sua carruagem e expunha publicamente o inimigo diante de toda a nação para mostrar o quanto ele venceu, o quanto foi glorioso aquela batalha. Paulo usou essa palavra para dizer que Cristo veio batalhar no estrangeiro. Ele saiu do céu, ele veio para a terra e ele teve uma vitória tão grande, tão notável e tão magnífica que ele triunfou sobre o inimigo. Ele arrastou o diabo, ele arrastou o inimigo publicamente diante de céus, terra e inferno e mostrou: eu triunfei sobre o inimigo, eu venci o inimigo, ele já venceu o inimigo por você. Agora você, cheio do Espírito dele, vai desfazer as obras do diabo.
Mas para isso, você precisa ser levantado. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. Abre a sua boca. Eu ainda não oro em línguas. Comece a dizer, está escrito. Comece a falar para os ossos. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Quantas vezes você abriu a sua boca para murmurar? Deus está falando agora. Abra a sua boca. Declare a palavra. Fale para os ossos. Fale para os ossos. Fale para os ossos. Alto, forte. Enquanto eles tocam de maneira intensa, você vai dizer para os ossos: ossos secos, comece a se levantar. Ossos secos, comece a se colocar no lugar. Ossos secos, comece a ser erguidos pelo Espírito. Doença, saia do meu corpo. Doença, saia da minha vida. Morte, saia da minha vida. Comece a dizer, irmão. Comece a dizer. Comece a dizer.